essa foi a primeira tentativa de golpe, né? E essa foi bem sucedida. Porque o governo deu um golpe e assaltou os cofres públicos em dezenas de bilhões, não é milhões, em dezenas de bilhões de reais para tentar comprar uma eleição. Na Caixa, Bolsonaro tinha o comparsa perfeito, porque ele tinha ali o Pedro Guimarães, disposto a fazer qualquer coisa junto com Bolsonaro para garantir a reeleição, e de repente Bolsonaro vê na Caixa uma possibilidade, uma arma poderosíssima para tentar virar a eleição. E por que ele vê na Caixa, Vivian e William? Porque o Bolsonaro começa o seguinte: olha, eu estou lá para trás nas pesquisas, o meu problema é a população que ganha de 0 a 2 salários mínimos. Auxílio emergencial. Bolsonaro vem com auxílio. Aumenta o auxílio no começo do ano. Espera fechar o gap ali, fechar a diferença nas pesquisas eleitorais. A diferença não fecha. Quando a diferença não fecha, acende a luz amarela no governo. Acende a luz amarela, eles falam o seguinte: vem cá, qual o plano B? E aí quem se transforma no plano B? A Caixa Econômica Federal. O banco de todos os brasileiros. O banco que chega em todos os municípios do Brasil. O banco que tem a maior capilaridade. E aí eles começam com a Caixa Econômica Federal fazendo um empréstimo para quem era negativado, sem critério nenhum. A taxa de inadimplência desses empréstimos está em 80%. O percentual de pessoas que pegou esse empréstimo e não pagou de volta está em 80%. E vou te falar até mais. Por isso a gente está falando calote bilionário na Caixa. Vou te falar até mais. Muita gente, porque eu conversei com pessoas que pegaram esse empréstimo e o próximo que a gente já vai falar. Muita gente que pegou esses empréstimos pegava achando que não tinha que pagar de volta. Muitas pessoas acharam que era meio que um programa tipo Bolsa Família. Ah, Eduardo, é impossível. É possível. Porque foi vendido para ganhar voto. A intenção por trás das coisas faz toda a diferença. A intenção disso era ganhar voto. Então a intenção, como era ganhar voto, a ordem era o seguinte: meu irmão, esse empréstimo é para dar o quanto você conseguir. E a divulgação não foi clara. Eu lembro de você chamar atenção nisso, fazer cálculo aqui, mostrar para as pessoas. As pessoas, em várias, até entrevistas que a gente fez, qualitativas, pesquisa, etc., as pessoas falavam o seguinte: não, esse dinheiro, como assim? Esse dinheiro não é para repagar, não. Sim. Isso é uma ajuda que o governo está dando. 80%, 80%. Vamos mostrar o gráfico do quanto foi concedido desse empréstimo primeiro, que é esse do microcrédito. Eu acho que a gente tem aqui, a gente tinha separado. Então, isso aqui, ó, valores concedidos pela Caixa no microcrédito. Então, não dá, olha que loucura, não dá certo a questão do auxílio emergencial para poder ganhar os votos. Claro, melhora um pouco o Bolsonaro, mas não resolve o problema dele. Ele começa a dar, meu irmão, no primeiro mês, quase R$1,5 bilhão. E aí vai dando, e obviamente, onde é que acaba completamente? Eleição. Quando acaba a eleição. Acaba quando acaba a eleição. Aí, esse aqui não é suficiente. Aí Bolsonaro chega e tem a outra ideia perversa, maldosa, e que a gente volta para a questão climática que a gente acabou de falar, se aproveitando do fato de que você ir contra era algo que era extremamente difícil, porque era uma medida que falava com o povo. Por exemplo, a gente falou a questão dos carros populares. É difícil você questionar isso. É impopular você questionar essa história do carro popular. É elitista você falar disso, dessa maneira. E eles sabem o que é difícil contestar. De qual medida que eu estou falando na próxima? O consignado em cima do auxílio emergencial. Que está aqui, ó. Valor liberado, a gente vê, aquele não funcionou, ele vem com tudo, e vem com tudo, gente, no segundo turno. Quase tudo liberado entre o primeiro e segundo turno. Isso aqui é a coisa mais escabrosa,
mais criminosa, mais escancarada, eu tenho para mim que já aconteceu no planeta numa eleição. Isso aqui é a coisa mais escabrosa que já aconteceu no planeta, porque ela foi num segundo turno de eleição. Você tem um prazo para não poder fazer essas coisas? No primeiro turno já. Isso aqui foi, meu irmão, assim, o Brasil, só tinha uma coisa acontecendo no Brasil, eleição. Você não pode fazer isso. Aliás, até o Aras já disse que isso aqui foi inconstitucional. Até o Aras. Isso aqui é a PEC da compra de votos mais... a gente diz PEC, na verdade, a PEC foi aquela mudança para poder liberar os recursos emergenciais, acho que é do House of Cards que a gente falou. Mas tudo a gente chama de PEC de compra dos votos para poder falar o seguinte, é o pacotão, não necessariamente porque todos estavam dentro da mudança da Constituição, mas é o pacotão de medidas. Esse aqui foi o maior de todos. Esse foi o maior de todos, porque foi escancarado. Olha aqui, acaba o segundo turno aqui, ó. Olha no dia seguinte, gente. O negócio zera. O negócio foi só para eleição. E o negócio foi, cara, quase 10 bilhões de reais. Só que esse dinheiro foi um dinheiro dado para o pessoal muito pobre em adiantamento pelo que eles iam receber pelos próximos 2 anos, de auxílio emergencial. Em qual taxa de juros? 50% ao ano. A gente fez a conta aqui. É como se você tivesse o seguinte, roubado quase metade do que o cara ia receber desse pedaço que você empresta e transferido para o banco. Um roubo escancarado.